Vou falar baixinho aqui porque antes da quarta rodada da fase de grupos eu montei esse ranking da Liberta. Alguns times decepcionaram e muito, o que não exclui o fato de que eu errei e também não quer dizer que eu ia parar, até porque as oitavas chegaram e como só avançam 8 times, se prepara aí pra muito sobe e desce no nosso top 8 da Libertadores. Por mais que o momento vivido de fato não seja dos melhores, com 2 derrotas seguidas e consequentemente uma eliminação na Copa do Brasil, com base em campo e bola, hoje eu não consigo tirar o Botafogo do nosso top 3. E é claro que a derrota pro Juventude chama sim atenção, principalmente pela fragilidade defensiva desse time do Botafogo, que mais uma vez não conseguiu ser agressivo na marcação. Aliás, desde aquela vitória do Botafogo contra o Palmeiras no Newton Santos, já se passaram 7 jogos e a defesa armada pelo Arthur Jorge só não sofreu gols em uma única partida, justamente o jogo contra o Internacional, que tem o pior ataque do Brasileirão. Para esse jogo de agora das oitavas, o Lucas Alter, que talvez tenha sido o pior jogador do Botafogo contra o Juventude, e não só pela falha no segundo gol, o Lucas volta pro banco e quem retoma a condição de titular é o Bastos. Bastos renovado com fôlego 100% e aí sim um jogador que ao lado do Barbosa dá muito mais solidez defensiva para esse time. Mesmo assim, o maior dos ajustes, na minha opinião, precisa ser feito na lateral. O Damian Soares, depois de forçar a saída, já foi comunicado pelo Arthur Jorge que ele não faz mais parte dos planos do Botafogo e pra mim o Arthur Jorge tá certíssimo porque, por mais que o Damian Soares seja sim um bom lateral, precisa estar no Botafogo quem quer estar no Botafogo. Claramente o Damian Soares não quer, tudo bem, vai ser afastado, não joga mais e aí sim, o problema é que o Matheus Ponte só vem de 3 partidas consecutivas como titular e as dinâmicas com o Cuiabano não funcionaram nada bem nessa última partida contra o Juventude. Eles precisam se ajeitar logo sobre quem sobe e quem fica para reforçar o sistema defensivo, até porque o Palmeiras é muito forte pelos lados. É fato que o Palmeiras vem de uma única vitória nas suas últimas 5 partidas, mas se a gente for analisar dentro desse recorte, uma ordem cronológica mesmo, só os duelos contra o Flamengo, um adversário que te oferece, se não o maior, um dos maiores níveis de enfrentamento na América do Sul, não precisa ser especialista nenhum para enxergar que o Palmeiras, pouco a pouco, vem elevando o seu nível de competitividade. E por mais que não tenha conseguido fazer um bom primeiro tempo nesse último jogo do Maracanã, eu pelo menos acho completamente natural que o mistão do Palmeiras tenha sofrido contra a força máxima do Flamengo. Agora tem que ser dito também que se esse primeiro tempo acabou empatado em 0-0 é porque o Everton fez uma partidaça e mais uma vez foi muito decisivo. Ainda a respeito do primeiro tempo, mais especificamente sobre o gol marcado pelo Flaco Lopes, que foi analisado pelo VAR e assinalado o impedimento, de verdade eu repito o comentário da semana passada. Enquanto a gente não tiver no futebol brasileiro uma aparelhagem decente do VAR, que não tem uma margem de erro de 30 centímetros, ou então um impedimento semiautomático, eu de verdade prefiro não comentar absolutamente nada. Palmeirense vai falar que não estava impedido, flamenguista vai falar que estava, e de verdade eu não consigo ter certeza. E já aproveito para tirar outra polêmica da frente e te falar que sim, tá? Na minha visão, o Pulgar deveria ter recebido o cartão vermelho nesse lance envolvendo o Richard Rios por conduta violenta. Eu acho que o Richard faz a falta primeiro e deveria ter recebido o cartão amarelo, e justamente por ele se colocar à frente do Pulgar, eu acho que o braço direito do jogador do Flamengo é completamente natural, mesmo tendo sido no rosto, eu acho que é de jogo. Agora, esse cruzado de esquerda não existe. Só que eu lembro da gente falar aqui não só do desempenho ruim do Palmeiras fora de casa, mas principalmente como esse time tinha dificuldade para colocar a bola dentro da casinha. E foi justamente o que aconteceu mais uma vez contra o Flamengo no início do segundo tempo, com o Maurício e também o Lázaro, que perderam boas oportunidades e justamente quando o Palmeiras estava melhor na partida, o Arrascaeta abriu o placar, depois de uma falha bizonha do Fabinho. De qualquer forma, pelo volume no segundo tempo e os mais de 2 gols esperados a partir de chutes no alvo, eu acho que o Palmeiras mereceu sim um empate, mas eu discordo do Abel quando ele falou em coletiva que se tivesse um vencedor no Maracanã, esse vencedor seria o Palmeiras. Eu acho que foram 2 tempos bem distintos e o empate ficou de bom tamanho. Agora eu tô muito curioso para ver a postura do Palmeiras nesse primeiro jogo do Newton Santos, porque se o Palmeiras se fechar e tentar sair em contra-ataque, eu confesso que eu não vou me surpreender em nada.
Já do lado do Flamengo, o empate contra o Palmeiras saiu muito mais caro que a encomenda. O Flamengo, que sobe posições no nosso ranking em relação ao último que a gente fez na Liberta, que foi lá em maio, mas mesmo assim vem de 3 jogos sem vencer, contando com 2 derrotas. Claro que agora fica muito mais fácil a gente criticar a opção do Tite por escalar os titulares contra o Palmeiras, mas de qualquer forma, antes mesmo desse jogo, essa não era a decisão das mais inteligentes, na minha opinião. Claro que é muito atrativo você arrancar a liderança do Botafogo com uma partida a menos, só que de qualquer forma, a gente não pode perder de vista que o Flamengo não fez o seu dever de casa na fase de grupos da Libertadores, não passou em primeiro e agora vai decidir na Bolívia a 3.600 metros de altitude o jogo de volta das oitavas de final. O que quer dizer que qualquer placar que não garanta ou pelo menos encaminhe a classificação para as quartas é muito perigoso. Até porque, em caso de mais uma eliminação nas oitavas de final da Libertadores, assim como aconteceu na temporada passada contra o Olímpia, sem dúvida nenhuma seria o início de uma nova crise no Flamengo. E também a gente não pode esquecer que esse mesmo time do Flamengo na fase de grupos perdeu pro Bolívar. Ah, mas estava muito mexido, estava sem 7 jogadores do time ideal do Tite na época? É verdade, só que lá no morro, lá a 3.600 metros de altitude, faltar até pro super-homem, irmão. Se tratando de altitude, aliás, bola aérea é sempre um perigo, e quando a gente fala de bola aérea e Flamengo é ainda pior, né? Por mais que o Tite tenha tentado desconversar nessa última coletiva após empate contra o Palmeiras, o gol do Luigi foi sim de bola aérea. Aliás, dos 21 gols que o Flamengo tomou nessa edição do Campeonato Brasileiro, 15 foram de bola aérea. O Flamengo precisa ajustar urgentemente isso. E pra ficar tudo ainda pior, o Flamengo perdeu 2 jogadores pra sequência da temporada. O Everton Cebolinha sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles e não joga mais pelo Flamengo em 2024, assim como o Matias Vinha, que sofreu uma lesão no joelho, vai passar por cirurgia e muito provavelmente não atua mais nessa temporada. 2 baixas importantíssimas. Apesar de não ter ficado com o título do Apertura no campeonato boliviano, o Bolívar, que é o nosso 6º colocado desse Power Ranking, é o líder do Clausura, uma espécie de segundo turno lá no campeonato local dos caras. Em 10 partidas, o Bolívar tem 7 vitórias, 2 empates e uma única derrota. Inclusive, depois de um período de férias ali de um mês que eles têm no campeonato, o Bolívar agora vem de 3 vitórias consecutivas. O momento é bom e na fase de grupos mostrou que é sim um time muito forte, principalmente jogando em La Paz, um time que tem como principais destaques 2 nomes, o meio-campista da seleção boliviana, o Ramiro Vaca, que nessa edição de Libertadores tem 2 gols e 2 assistências, é um destro que joga pelo lado esquerdo e pega muito bem na bola, e o outro destaque também no meio-campo, esse brasileiro, o Bruno Sávio, jogador de também 2 assistências nessa Libertadores, mas com 3 gols marcados, inclusive na partida de ida, né, na primeira fase da Libertadores, na fase de grupos contra o Flamengo, ele marcou 1 gol e serviu uma assistência. Já o Francisco Costa, atacante, que marcou o outro gol do Bolívar nesse 2-1, inclusive foi o artilheiro do time na fase de grupos da Libertadores com 5 gols marcados, esse aí não é mais problema do Flamengo porque ele foi vendido pro Cerro Porteño. Se por um lado o São Paulo quebrou todo mundo no Cartola entrando com as reservas contra o Atlético Goianiense no Morumbi, por outro, e muito mais importante, o Luiz Zubeldia tem todos os seus titulares muito bem descansados para o jogo da Liberta. O risco existia, lógico, até porque nas contas de um time que sonha e pode sonhar com o título do Campeonato Brasileiro, uma derrota ou até mesmo um empate contra o Lanterna jogando em casa simplesmente não existe. Dito isso aí, durante o jogo contra o Atlético Goianiense, pelo menos na minha opinião, o São Paulo não correu nenhum risco real de perder pontos. E vamos lembrar também que na volta contra o Goiás, o Zubeldia mandou a campo os titulares e ali pra mim já ficou muito claro que esses caras precisavam de um descanso. Aliás, depois que o São Paulo abre o placar com o André Silva ali por volta dos 15 minutos, as chances mais perigosas, entre aspas, do Atlético Goianiense foram todas em bolas aéreas ou então bolas paradas, nada que de fato assustasse a defesa do São Paulo e também o Jandrei, que terminou com 6 defesas e foi bem nessa partida. E assim, pelo menos na minha opinião, é claro, se esse jogo tivesse terminado 3-0 pro São Paulo, não seria exagero nenhum, até porque o time perdeu boas oportunidades. Para falar de 2 aqui, teve aquela chance cara a cara do Rodrigo Nestor que ele acabou desperdiçando, e também o Luciano, que entrou no segundo tempo e entrou bem, poderia ter marcado de cobertura, mas a bola resvala na trave e o Guilherme Romão tirou em cima da linha.
O Nacional do Uruguai é o próximo adversário do São Paulo, nosso 7º colocado do ranking, vem em uma fase muito boa. Inclusive é um time que não perde há 2 meses e nesse período aí são 7 partidas, com 5 vitórias e 2 empates. E tem que ser dito também que o último empate deles foi logo em um clássico, uma final de campeonato contra o Peñarol. É um torneio que acontece entre o Apertura e o Clausura lá no Campeonato Uruguaio, e o Nacional nos pênaltis foi campeão do intermédio, importantíssimo para elevar o moral desse time. O grande destaque do Nacional hoje é o Alexis Castro, jogador de meio campo, mas que tem uma boa chegada à área e não à toa. Nos últimos 4 jogos ele marcou 3 gols pelo Nacional. Inclusive na fase de grupos da Liberta ele também marcou 2 vezes e foi o artilheiro do time ao lado do Gonçalo Carneiro. Sim, ele mesmo, o mesmo Carneiro que jogou no São Paulo, mas que não vai atuar nas 2 partidas porque ele sofreu uma lesão seríssima e tá fora da temporada. O Galo cai 3 posições no nosso Power Ranking em relação ao último que a gente fez da Liberta, até porque na época o Milito ainda estava invicto no comando do Atlético, aquela coisa toda, mas assim, pelo menos na minha opinião, hoje esse aí é um time que vem em viés de alta. Até porque, por mais que o clássico contra o Cruzeiro tenha acabado empatado em 0-0, o saldo foi mais positivo pro Atlético Mineiro, que mesmo fora de casa conseguiu controlar a posse de bola, pelo menos a maioria dela, né, 65-35, e principalmente teve as melhores oportunidades. Isso aí fica comprovado não só pelo número de gols esperados, mas principalmente pelo número de gols esperados a partir de chutes no alvo. O Atlético foi melhor no Mineirão. E mais uma vez eu me sinto na obrigação de elogiar o repertório, a variação tática do Gabriel Milito, que escala um time com 3 volantes para tomar conta do meio-campo e de fato deu certo. Foi exatamente com essa estratégia que ele conseguiu limitar as ações do principal jogador do Cruzeiro na temporada. Você vai lembrar aqui que, tirando aquele passe que o Matheus Pereira deu pro Arthur Gomes finalizar de dentro da grande área, para inclusive uma belíssima defesa do Everson, o Matheus Pereira não conseguiu se encontrar na partida. Já com foco na Libertadores, o ajuste a ser feito é do lado direito da defesa do Galo, onde o Álvaro Barreal teve algumas chances e justamente é o setor onde o São Lourenço concentra a grande maioria dos seus ataques. Mas é bem verdade que essa força aí está diretamente relacionada à presença do lateral esquerdo, o Malcom Braida, bom de bola, tá? Mas que se lesionou na eliminação do São Lourenço contra o Vélez na Copa Argentina, assim como o Remed, meio campista, que também cai bastante pelo lado esquerdo. Além dessas 2 prováveis ausências, 3 caras que com certeza estão fora porque foram negociados e foram importantíssimos para o São Lourenço classificar em segundo, em um grupo fortíssimo que tinha Independente Del Valle e também o Palmeiras. 3 caras que já saíram: o Augustin Giai, que foi justamente para o Palmeiras, de tanto que se destacou, o Barreira, atacante que hoje tá no River Plate, e também o Martegani, que fechou com o Boca Juniors. O São Lourenço não vence há 4 partidas, é o 23º colocado no Argentinão, com 7 pontos conquistados em 9 partidas. É um time que na real mesmo depende da força da sua torcida no Nuevo Gasômetro, que é sim um caldeirão. O Atlético pode ter dificuldade, alguma dificuldade para jogar lá, mas o meu palpite é que o Galo passa e passa bem. Depois de 4 vitórias consecutivas no Brasileirão, o Fluminense perdeu pro Vasco. E agora a meta é não deixar o Grêmio quebrar a outra sequência invicta do Fluminense. Mas essa na Libertadores, uma sequência digna do atual campeão, que já dura 14 jogos. Sobre o clássico do final de semana, no que diz respeito a desempenho, eu acho que não tem muito que a gente falar aqui, né? O Vasco de fato mereceu a vitória, pelo tanto que produziu e conseguiu envolver o Fluminense. Não sou nem eu que tô falando, os números provam que as melhores oportunidades foram do Vasco. Só que eu, pelo menos, não consigo ignorar o fato que o gol que abriu o placar nessa partida, marcado pelo Verratti, foi um gol irregular. E por mais que o Daronco fale que não tinha uma imagem totalmente conclusiva, pra mim parece óbvio que a bola muda não só de trajetória, mas também a rotação dela muda depois que bate na mão do Verratti. Enfim, depois da validação desse gol, acho que todo mundo viu que o Fluminense se perdeu completamente. E sim, eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer,
Só que o Fluminense não pode se dar o luxo contra o Grêmio, por exemplo, de simplesmente desligar por 80 minutos, porque isso aí pode custar muito caro. Uma coisa é fato, o Grêmio vive uma boa sequência no Campeonato Brasileiro, mas a gente também não pode deixar de lado o recorte recente desse time do Renato Gaúcho em mata-mata. E claro que eu tô falando dos 2 jogos contra o Corinthians. Na partida de ida na Neoquímica Arena, o Grêmio foi superado pelo Corinthians, que passou boa parte do jogo com 10 jogadores. E também no jogo de volta, que o Ramon Dias mandou a reserveira para campo, o Grêmio não conseguiu se classificar, não conseguiu de fato superar o Corinthians durante os 90 minutos. Exatamente por conta disso e também pelo Fluminense decidir em casa que, pra mim, o time do Mano Menezes é favorito. Tá na sua tela então o ranking dos 8 melhores times pré-oitavas de final da Libertadores. É claro que todos não podem passar, então quero saber a sua opinião sobre quem passa aqui nos comentários, depois de você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal.